Olá, estudantes do 9º ano! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática, onde estaremos trabalhando ângulos formados por retas transversais. Geometria. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? O nosso objetivo qual é? Estudar o conceito de ângulos opostos pelo vértice. Vamos entender um pouquinho o que é isso e o que essa informação pode acarretar para a gente, tá bom? Primeiro, o que é um vértice? Começamos bem, né? Ângulos opostos pelo vértice, o que é um vértice? Então, precisamos lembrar desses conceitos básicos, olha lá. Vértice pode ser entendido como um ponto de encontro entre duas retas. Olha aqui, ó, eu tenho a reta S e a reta R. Então, esse ponto de encontro ali é o vértice, tá bom? É onde parte duas semirretas, ou duas retas, duas semirretas, ok? Podemos entender assim. Como é um ponto, o ponto faz parte das ideias intuitivas dos conceitos de geometria, tá bom? Então, por isso que está aqui, pode ser entendido. O vértice é um ponto e desse ponto parte duas semirretas. Então, ele é chamado de vértice, ok? A origem de um ângulo também poderia ser entendido assim. Ângulos opostos pelo vértice. Então, quando eu tenho duas retas que se encontram em um vértice, elas formam entre si 4 ângulos. Ó, nesse desenho aqui, ó, tenho duas retas que se encontram. Elas se encontraram, eu tenho a formação de 4 ângulos aqui, ó. Os dois verdinhos, A e B, e os dois amarelinhos ali, ó, X e Y. Independente, encontrou duas retas, exatamente naquele ponto de encontro ali, eu tenho a formação desses 4 ângulos, tá bom? Os ângulos A e B, os verdinhos ali, ó, eles são chamados opostos pelo vértice. Por quê? Porque cada um está de um lado do vértice. Um está de um lado, outro está do outro. Olha o desenho, ó. O A está para cima, o B está para baixo. Ok? Então, eles são chamados opostos pelo vértice. Fácil de entender, né, gente? O vértice está no meio, um ângulo está de um lado, o outro está do outro. Ok? Então, olha aqui uma perguntinha bem rapidinho. Os ângulos X e Y também são opostos pelo vértice? Ó, X e Y, o amarelinho aqui, ó. Sim ou não? O que você me diz? 2 segundos. 1, 2. Sim, né? Se a definição é que um está de um lado do vértice e o outro está do outro, então também nós temos o ângulo X e Y que são opostos pelo vértice. Então, nesse encontro de duas retas, nós temos a formação de 2 pares de ângulos, olha aqui, ó, opostos pelo vértice, ok? A e B, X e Y, ok? Lembrando que esse encontro aqui pode ter qualquer inclinação. Aqui tá bem bonitinho o X, né? Mas poderia ser menos inclinado, mais torto. Tem duas retas que se encontram, tem um vértice. Tem um vértice, tem a formação de 2 pares de ângulos opostos pelo vértice, ok? Então, vamos ver. 2 ângulos opostos pelo vértice são, aqui que está a chave do negócio, são congruentes. O que significa essa palavra? Significa que tem a mesma medida. Professora, eles são iguais? É, são. E por que eu não posso falar que eles são iguais? Porque estamos falando de geometria, e geometria, o lugar onde ele está, importa. Um está de um lado, o outro está do outro. Então, por isso que eu não posso dizer que eles são iguais, porque estão em locais diferentes, no espaço em local diferente, ok? Então, a gente diz que eles são congruentes, porque eles têm a mesma medida, embora estejam em lugares diferentes, tá bom? Viu como a gente é chique? Então, nós vamos usar a palavra congruentes. Então, ó, A é congruente a B, Y é congruente a X, ou seja, tem a mesma medida. Olha o tamanho aqui, ó. O ângulo A não parece que tem o mesmo tamanho do ângulo B no desenho? Parece, né? E tem. Isso significa que a medida do ângulo A, então, é igual ao B. E, igualmente, a medida do ângulo X é igual à medida do ângulo Y. Tá certo? E eu tenho um exercício 1 para você agora. Eu tenho duas retas aqui, ó. Repare que elas se encontram, ficou mais chatinho ali o espaço, né? Não tem problema. Duas retas se encontram no vértice, tem a formação de 4 ângulos, 2 pares opostos pelo vértice, tá bom? E a pergunta é, qual é a medida do ângulo A e do ângulo C? Pensa aí um pouquinho, eu já volto.
Conseguiu identificar o valor do ângulo? Olha lá o desenho. Ele quer saber a medida do ângulo A, esse verde aqui de cima, bem grandão, e quer saber a medida do C, que é esse vermelho aqui, ó. Ah, as cores ajudou, né? Você tá achando que não é, mas é isso mesmo. É fácil, assim, de cara, gente. O ângulo A não é igual ao de baixo? Não são opostos pelo vértice? Logo, eles têm que ter a mesma medida. Então, o ângulo A mede 143 graus, porque tem que medir igual ao de baixo. Eles são opostos pelo vértice. E opostos pelo vértice são congruentes. Tem a mesma medida. Então, olha como ficou fácil, gente. E o C? Bom, esse ângulo vermelhinho aqui é igualzinho o ângulo vermelhinho do outro lado. Tem a mesma medida. Assim, diretaço, tá bom? Então, o C é 37 graus. E acabou? E acabou. É isso mesmo. Você tinha pensado nisso? Se você pensou muito bem, pensou corretamente. Olha lá, ó, direto. A é 143 graus e o C é 37. Só não esquece, quando vai falar de grau, tem que fazer essa bolinha aqui em cima, tá bom? Pequenininha. Porque se você fizer grande, vai parecer um 0. E você vai mudar completamente o número, tá bom? Uma bolinha pequenininha aqui. Essa bolinha simboliza que é grau, que estamos falando de grau. Ok? Rápido, fácil, indolor. Vamos para o outro? O 2 diz assim, ó. Qual é a medida de cada ângulo indicado na figura? Opa, agora eu tenho mais, ó. Alfa, beta, teta. Letras gregas, ok? A gente normalmente simboliza ângulos com letras gregas. Posso usar letras do nosso alfabeto normal? Ah, pode também. Mas vocês vão ver que vai aparecer, ó, tá? Alfa, beta e teta. E eu tenho esses 50 aqui. A partir desses 50, ele só me deu esses 50 graus. Será que eu consigo determinar os valores dos outros ângulos? Eu vou deixar você pensar um pouquinho e já volto. Conseguiu determinar? Eu tenho certeza que uma delas é muito fácil, muito direta. Qual foi? Qual aqui? Alfa, beta ou teta? Qual que é bem direto para você descobrir? O beta, né, gente? Esse Bzinho. Ele é charmoso mesmo, ele tem esse rabinho maior aqui, tá bom? Todo redondinho. É todo chique essas letras gregas, tá? Então, ele é oposto pelo vértice ao ângulo de 50 graus. O 50 graus está de um lado e ele está do outro, ó. Tem apenas duas linhas, formação de ângulos opostos pelo vértice. Então, o 50 é igual ao beta. Pronto, já achamos o ângulo beta, ok? Então, o ângulo beta é 50 graus. Agora, alfa e teta são opostos pelo vértice. Esses dois grandões aqui, ó, de cima e o de baixo, tá bom? Eu já sei que se eles são opostos pelo vértice, eles têm medidas iguais, eles são chamados, como é que é a palavrinha? Congruentes, ok? Então, para descobrir a medida deles, a gente precisa lembrar de uma propriedade. Alfa e teta são adjacentes e a 50 graus. Olha aqui o desenho, gente. Eu tenho aqui, ó, alfa e teta são adjacentes a esse. Eles estão grudadinhos com o ângulo de 50 graus, tá bom? Então, como é que vai ficar o alfa e o meu teta ali, hein? Como será que eu descubro ele, o valor dele? Eu tenho que saber, eu sempre preciso lembrar que de um lado de uma reta, eu sempre tenho um ângulo raso. Ó, imagina que meu braço é uma reta, tá bom? Aqui, ó, desse lado eu tenho a formação de 180 graus, assim como aqui também. Então, se você pegar ângulos que estejam de um mesmo lado de uma reta, pode ter vários aqui em cima dividido.
Se eles estão de um mesmo lado da reta, eles têm que somar 180 graus, porque é um ângulo raso. Então, olha o nosso desenho aqui, ó. Se eu juntar o alfa e o 50, eles estão do mesmo lado da reta, ó, estão do lado de cima lá, ó. Então, eles têm que somar 180 graus. Ou, se preferir, pode pegar essa parte aqui, ó, o 50 e o θ. Se eu somar os dois, eles não estão no mesmo lado de uma reta? Então, eles fecham 180 graus. A mesma coisa você poderia fazer com o beta e o θ ali, ó. Você já sabe o beta, ok? Então, lembrando que dois ângulos que estejam de um mesmo lado somam 180, são suplementares. Lembra dessa palavra? Então, eu tenho aqui 50 mais alfa igual a 180 graus, ó. 50 mais o alfa somam um ângulo raso, 180 graus. E agora eu tenho uma equação muito simplesinha para resolver. Olha aqui, ó. Porque eu só tenho uma letra. Quando eu só tenho uma letra para um lado, número para o outro e acabou. Então, esse 50 que está somando, eu passo para o outro lado, diminuindo. 180 tira 50, eu concluo que o alfa vale 130 graus. E agora acabou o problema, né? Porque se o alfa vale 130 graus, o θ embaixo também vale 130 graus, porque eles são opostos pelo vértice. E se eles são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Fácil assim. Achou fácil? Tinha que lembrar desse detalhe dos dois ângulos ali, ó, juntos estarem do mesmo lado, somarem 180, serem suplementares, ok? Beleza, então. Então, nós podemos ir para o último, bem incrementado, bem bonito. Olha lá. Qual é a medida de cada ângulo na figura a seguir? Então, ele quer saber o valor de alfa, o valor de θ e o valor de tudo isso aqui, ó. Quanto que é 8x menos 90? E quanto que é esse ângulo aqui, ó? 4x menos 10. Quanto que é? E agora, José, o que faremos? Temos várias coisas para calcular aqui, né? Bom, o alfa, gente, ele é oposto pelo vértice ao θ. Então, o alfa é igual ao θ. Fechou. Não sei o alfa, não sei o θ. Não sei ninguém por enquanto. Só sei que eles são iguais. Vou para outra informação. 8x menos 90 é igual ao 4x menos 10. São opostos pelo vértice e têm a mesma medida. Se eu escrever 8x menos 90 igual 4x menos 10, será que eu não consigo descobrir o valor de x para descobrir o valor desse ângulo? E se eu descobrir esse ângulo, eu descubro o alfa, porque tem que somar 180. Então, eu vou dar um tempinho para você rabiscar, pensar, fazer umas continhas aí e eu já volto.
Conseguiu fazer esse? Esse é um pouquinho mais chatinho, né? Mas não é tão. Você vai ver que não é tão. É bem tranquilo de ser feito, tá bom? Então vamos lá. Então voltando para o desenho, eu tenho duas retas. Então tenho a formação de dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Significa que são iguais. Então alfa igual a θ e esse carinha igual a esse outro carinha aqui da esquerda, né? Então eu vou escrever isso, tá bom? Então eu vou escrever, ó, 8x menos 90 igual ao 4x menos 10. Eu só tenho uma letra, só o x. Ela aparece duas vezes, mas é só uma letra. Então como é que eu faço essa conta? Resolvo essa equação? Letra para um lado, número para o outro. A gente separa. Então olha aqui, ó. Vou deixar o 8x aqui e vou trazer esse 4x que está somando do outro lado, diminuindo. Sim, ele está somando. Esse menos aqui é do 10, tá bom? Aí do outro lado eu vou copiar o menos 10 que ficou lá e vou trazer o menos 90 para o lado de cá, mais 90. Então o que eu fiz? Apenas separei. Agora faz a continha, ó. 8x menos 4x, sobra os outros 4x. 90 menos 10, 80. Não falei que era fácil? Agora o 4 que está multiplicando passa dividindo. 80 dividido por 4, eu descobri que o x é 20 graus o x, ok? Se o x é 20 graus, agora eu posso substituir aqui e descobrir o valor desse ângulo e o valor, inclusive, do alfa e do θ, já que eles são iguais. Então, vamos ver, ó. Então, vamos substituir aqui, ó. Posso substituir no lugar desse ou desse. Você escolhe. Porque os dois são iguais. Eu vou pegar esse aqui que tem números menores, ok? Fazer conta menor, ó. Vamos usar a cabecinha. 4x menos 10. Então, no lugar do x, eu coloco 20 e faço essa conta. 4 vezes 20 menos 10. 4 vezes 20, 80. 80 tira 10, 70. Então, eu descobri que tanto esse ângulo da esquerda quanto da direita vale 70 graus. Acabou, gente. Agora eu posso descobrir o alfa, porque o alfa mais esse 70 tem que fechar o 180. Como é uma letra, passo o 70 diminuindo, descobri que o alfa é 110. Então, terminamos, né? O ângulo da esquerda e da direita é 70 graus, o ângulo de cima e de baixo é 110 graus e finalizamos. Viu como não é difícil? É tranquilo. Bem facinho de fazer. E temos o 4. Vou dar um tempo para você pensar e já volto.
E esse último. Determine x. Bom, o x está no meio aqui e aqui. São ângulos opostos pelo vértice. São iguais. Basta escrever isso. Então, olha lá, ó, 4x menos 5 igual a 3x sobre 2 mais 37. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai fazer o seguinte, separar, né? X para um lado, número para o outro. Ó. Então, ó, mais 3x sobre 2 passar para cá menos. Menos 5 passar para lá, mais. Aqui eu tiro o mínimo dessas duas frações. Então, vai ficar 8x em cima. 8x menos 3x dá 5x sobre 2. E do lado direito eu somo 42. Termino finalizando como? O 2 que está dividindo passa multiplicando, dá 84. E por último, o 5 que está multiplicando passa dividindo. Significa que o meu x vale 16,8 graus. Pode dar um número decimal? Claro que pode, gente, sem problema algum. Então, como ele queria o x, x é 16,8 graus. Da mesma forma que fizemos o anterior, ok? O que vimos hoje? Definição de vértice, definição de ângulos opostos pelo vértice e que ângulos opostos pelo vértice são congruentes, têm a mesma medida. Espero que vocês tenham entendido e vejo vocês na próxima aula. Até mais!